Bem, gente, boa tarde a todos. Vamos iniciar aí a nossa aulinha de segunda-feira, dia 19, tá? Deixa gravadinho, tá certo? Vou mandar o exercício logo depois da aula aí, já devo postar. Também devo mandar daí o linkzinho da aula de hoje, tá? E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Então eu fico aí no, no WhatsApp, né, no celular, embora não esteja aqui, estou sempre à disposição. E, claro, né, algumas pessoas sabem bem disso, porque a gente conversa até mesmo aí durante a noite, tá bom? E não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos em frente, vamos dar sequência ao que nós estávamos falando. Na aula passada, o último slide que nós trabalhamos foi esse aqui, né, em que nós falamos da técnica mais importante para que nós consigamos aí encontrar não conformidades, ou então para que nós encontremos o motivo, né, de que nós, para que a gente encontre uma não conformidade, tá? Que é o rastreamento ou a rastreabilidade, né? Que a gente vai atrás, aí pega um processo que foi dado como não conforme e você vai seguindo todos os seus passos até chegar ali no seu início, né? Seja um processo, seja um produto, tá? Justamente para que a gente consiga, então, descobrir em que momento houve uma falha, né? Ou um erro, tá certo? Aí, para que a gente consiga, né? É, esse tipo de trabalho, né, fazer esse tipo de exercício, é importante para a gente encontrar aí as não conformidades, né, que nós vamos observar então, vamos observar toda a ação, né, vamos atribuir, ou seja, vamos dizer por que motivo está não conforme, né, qual é a não conformidade, tá? E daí nós vamos aqui explicar, tá? Os itens da norma que eles não estão condizentes, tá certo? Deixa eu admitir a Sabrina que está chegando aqui. Oi, Sabrina. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo isso, senhor? Tudo na paz, tá? Sabrina, só para você se situar, então, eu estava só falando sobre o último slide que nós vimos na última aula, né? E exatamente cada um dos itens que nós deixamos aqui. E começamos na aula de hoje, tá? Quais são, qual é o parâmetro para hoje, tá? Bom, primeiro, a gente viu lá alguns dias, na semana passada, né, desde a reunião, a preparação para a auditoria, preparação para a auditoria e preparação da auditoria, né? Que demanda aí diversos cuidados, muito trabalho e diversos cuidados, certo? E daí nós viemos falando, né, da auditoria em si, o que acontece, o que deve acontecer e alguns dos procedimentos que os auditores devem ter. Muito bem. Agora nós temos aqui, ó, cuidados durante, né, a realização da auditoria. Vamos continuar aqui, tá? Já falamos então que o rastreamento é uma das melhores técnicas quando nós encontramos uma não auditoria. E o que nós devemos observar? O que nós devemos ficar atento durante a auditoria? Tá? Como o auditor deve proceder? Então, vamos listar aqui itens específicos a serem considerados pelos auditores, aqueles que estão lá, durante a execução da auditoria. Por exemplo, evitar avaliações feitas à distância da unidade, tomando por base apenas a documentação de referência. Eu acho que a gente já até falou sobre isso, né? Tá? O auditor não pode nunca, jamais, tá, considerar anotações, não pode nunca, jamais considerar, né, documentos ou aquilo que outras pessoas venham falar para ele.
tá certo? O auditor é o grande responsável pela ação na empresa, tá? É calcado aí em seu parecer, nas suas anotações e nas suas indicações, é que serão tomadas providências, é que serão realizados procedimentos, é que irão ser tomadas decisões quanto a algum tipo de trabalho. Ou seja, é muita responsabilidade, tá? E a responsabilidade é de um ser único, dependendo, né? É, ou numa equipe pequena, 2, 3 pessoas, tá? Que essas pessoas, auditores, é que darão, né, suporte, é, darão referência a qualquer tipo de ação que a empresa queira tomar. Então você tem que ter ciência, tem que ter conhecimento suficiente e tem que ter bastante discernimento para que não cair na esparrela de tomar uma atitude ou elaborar um relatório, tá? Que não esteja baseado em fatos, tá? Em fatos. Você tem que estar lá, você tem que ver, você tem que comparar, até, talvez, né? Uma ação com outra para ver se qual estaria aí fora do parâmetro, tá certo? Gerando uma não conformidade, né? Então, cuidado, tá certo? Não tome decisões precipitadas nunca, tá? Então, se você achar que é uma não conformidade, observe com atenção. Se você achar que mais de uma pessoa está fazendo, está cometendo, está realizando essa não conformidade, fique esperto, fique lá, vai lá, olhe, né? E, e faça suas anotações próprias, tá? Para obter, então, constatações, o auditor deve sempre verificar, olha aqui, acabamos de falar, pessoalmente, e nunca basear-se em opiniões e informações verbais, tá? Antes de qualquer conclusão, certifique-se da realidade dos fatos, tá? Ou seja, nada mais quer dizer aqui do que não acredite em fofoca, tá? E não se deixe influenciar, né? O auditor é um ser independente, tá certo? Já falamos sobre isso aqui. Ah, porque a pessoa foi muito simpática comigo, foi muito boazinha, então vou deixar de anotar qualquer coisa. Não, não pode também, tá? Ou então o cara foi extremamente deselegante, extremamente grosso comigo, então vou anotar algumas coisas a mais para ele. Não, também não pode, tá? A gente já falou sobre isso lá no começo, quando nós estávamos falando sobre a, a pessoa do auditor, né? O cara tem que ser íntegro, tá? Tem que ser uma pessoa reta, né? Tem que ser uma pessoa decente, tá certo? Então, além, se a pessoa já é, bom, primeiro, né? Pelo simples fato de ser um auditor, que não é uma profissão, né, muito, digamos assim, pouco exigente, tá? Exige muito, exige conhecimento, exige educação, paciência, bom senso, né? Existe integridade geral, tá? Quando alguém vem e fala alguma coisa para você, você pode até fazer a sua verificação, tá certo? Mas não se deixe influenciar, né? Ou talvez você fosse chegar aí mesmo a essa verificação sem que ninguém te adiantasse alguma coisa, tá? Então, tenha calma, né? Faça o seu trabalho, faça de forma correta, tá? Não tire conclusões precipitadas nunca. Não vá pela cabeça dos outros nunca, tá? Tem que sempre constatar a realidade, tá certo? Cuidado, tá certo? Cuidado mesmo. E outra coisa, é importante que as constatações sejam feitas em conjunto pelos auditores e auditados, que as evidências objetivas anotadas
sejam reconhecidas como verdadeiras por ambas as partes. Este trabalho conjunto, além de evitar polêmicas, facilita o entendimento durante a realização da reunião final de auditoria. Tá? Eu acho que isto aqui tem tudo a ver, vai muito ao encontro daquilo que nós já falamos, tá? Que você vai lá, você está auditando, você está fazendo o seu trabalho e você constata um problema qualquer, tá? Como é que você vai fazer? Bora, primeiro você não pode atrapalhar o trabalho do cara. Digamos que ele esteja fazendo lá uma atividade, uma tarefa, e você constatou alguma não conformidade. Então, você fez a sua anotaçãozinha ali, na hora, tá? E aí, você vai pegar assim que a pessoa concluir, ou a pessoa responsável, ou aquele acompanhante, lembra que a gente já falou sobre isso várias vezes, tá? Vai ter possivelmente um auditor interno que vai acompanhar o processo, vai ter uma pessoa que vai acompanhar, que faz parte da empresa, né? Então você já a notifica ou notifica até mesmo a própria pessoa que está realizando a não conformidade. E aí, nesse caso, ela vai fazer vai acatar, né? Vai acatar, vai aceitar aí a sua não conformidade, dando ali um vistinho, assinando, né, aquela sua anotação inicial, e depois você, é claro, como já falamos aqui, você deixa ela ciente que mais tarde você pode trazer um documento já daí mais bem elaborado, que não seja sua anotação, né, que daí esse possivelmente deve constar lá no relatório final, tá certo? Agora, é importante, tá, que a pessoa saiba que está fazendo errado. Tá? Então, aqui nós já falamos. Então, para isso, você tem que ter aquele feeling, né? Você tem que ter aquela é, coerência, aquela sensibilidade para falar para a pessoa. Tá? Se você não falar com a pessoa diretamente, então daí você passa imediatamente a pessoa que está acompanhando a auditoria, né? Que essa pessoa daí vai passar aí a chefia, tudo mais, e tudo aí todo mundo fica sabendo, tá? Então é importante que as constatações sejam feitas em conjunto pelos auditores, muito possivelmente externos, né? E auditados, tá? Então, isso seja, ó, que as evidências objetivas sejam anotadas e reconhecidas verdadeiramente por ambas as partes. Tem que falar, ó, isso deveria estar sendo feito assim. Você agora está fazendo errado ou você sempre fez? Não, eu sempre fiz assim. Então, tá, é uma não conformidade. Então, olha, estou anotando aqui, você dá um vistinho aqui para mim, por favor, que você tem ciência do que eu estou falando, tá? Então, esse trabalho em conjunto, normalmente, tá? A pessoa pode sentir-se assim, desconfortável de você estar apontando e alegando que ela não está fazendo o trabalho direito, tá? Mas aí o problema não é você, o problema não é o auditor, o problema é talvez interno. Pode ser falta de treinamento, pode ser que a pessoa seja contratada recentemente, que ainda não tomou ciência de como deve ser feito o trabalho, embora isso deveria ter sido apontado, indicado muito antes, né? Antes dela iniciar suas tarefas, sabe? Então, quer dizer, e aí entra aquela coisa que a gente já falou, né? O auditor tem que saber como falar, tá? Ele tem que ser um cara experiente, né? E um cara que não vá tratar as pessoas de uma forma grossa, digamos, tá? Ele vai ser educado ao informar que houve algum problema aí, tá bom? E cuidado, né? Aquilo que você viu, tá? Não aquilo que você ouviu, tá certo? Muito bem. As pessoas, então, se constatou não conformidade, a pessoa aceitou, está tudo certinho. As informações sobre deficiências devem ser registradas pelos auditores, à medida que forem sendo observadas, a fim de assegurar o resultado da auditoria, que o resultado da auditoria reflita exatidão e contenha detalhes suficientes para facilitar a determinação
das ações corretivas necessárias. É aquilo que nós acabamos de falar, tá? Que eu acabei de falar um pouquinho, alguns parágrafos antes. É o auditor, através daquilo que ele constatou, que vai dar base, que vai dar suporte para que a empresa tome as devidas ações corretivas ou que ela proceda aí num treinamento, na adequação da mão de obra, sei lá, tá? Alguma ação a empresa vai tomar com certeza para que isso seja enquadrado, para que isso seja acertado e ajustado, tá? Então, quem é que vai ser o responsável por isso? Ora, a pessoa responsável por isso é o auditor que fez o apontamento, né, que fez a aferição de algum problema, tá? Que fez a constatação de que há uma não conformidade em determinado procedimento ou em determinado produto, tá? Então, por isso, a responsabilidade é enorme, tá certo? E aí, quando for investigada esta não conformidade, quando ela for estudada talvez pelo conjunto de pessoas internas da empresa, tá? Pelos funcionários da empresa, que serão responsáveis pela manutenção da auditoria, não, do processo de qualidade, tá? Ou que são as responsáveis pelo departamento, alguma coisa assim, eles vão querer saber exatamente o que está acontecendo, tá? Então, você tem que anotar e ser extremamente detalhista, tá ok? Pense nisso, tá? Tem que ser. Então, a pessoa que é auditor, além de ser extremamente atenciosa, tem que ser extremamente criteriosa, tá? Tem que ter critérios e tem que ter exatidão naquilo que está fazendo. Tem que prestar muita atenção. Tem que escrever exatamente o que está acontecendo para que sirva de base para as decisões, ok? Condições adversas ou não conformidades. Olha aí. Condições adversas ou não conformidades encontradas durante a auditoria que exijam pronta ação corretiva. Por que isso? Porque pode determinar em um produto ou uma mão de obra, tá? Que não seja é, perfeito, digamos, tá? Que não seja adequado. Então, condições adversas ou não conformidades encontradas durante a auditoria que exijam ação pronta e corretiva devem ser comunicadas imediatamente pelo acompanhante da auditoria. Ah, já falamos ali, ó. Então, o acompanhante da auditoria é que vai passar isso para a chefia, né? E você pode falar com a pessoa que está sendo auditada, ou fala com a pessoa que está acompanhando a auditoria e essa pessoa fala com a pessoa auditada. O importante é que, se possível for, tá, esta não conformidade cesse imediatamente, certo? Que essa ação, que não é a ação correta, ela deixe de ser praticada imediatamente. Por quê? Porque pode agravar, né, a situação da empresa ou a prestação de serviço, ou então vai causar prejuízo na confecção de qualquer tipo de bem. Tá certo? Sabrina, você que está aqui, só você que está aqui comigo. Tudo bem até aqui, filha? Você entendeu aqui o que nós estamos falando? Entendi, professor. Tá clarinho para você? Sim, aham. É. Você não, bom, é que você ainda, eu acredito, não tem ainda o seu emprego, né? Ainda não. Ainda não. Então, mas você já participou de alguma vistoria de qualidade? Já viu esse processo sendo praticado por alguém? Não. Não. Então você é o teórico. Na Isso? verdade, o primeiro contato com a auditoria é esse daqui.
Esse aqui, o curso. Esse é o da aula, sim, aham. A parte teórica. Então tá. Exatamente. Tá? Se você tiver curiosidade aí, quiser saber alguma coisa, é, como são as pessoas, como é que elas fazem. Ah, eu tô aqui. É com a gente mesmo, tá bom? Beleza. Então tá. Então vamos continuar com a nossa parte teórica aqui, né? Vamos falando, tá bom? Mas isso que é importante. Primeiro porque o fato até que da gente, aqui ó, que tenha alguém do lado, um acompanhante, quando você está fazendo uma auditoria, é muito bom, muito importante, porque, é, primeiro, porque tem decisões que, se você tomar sozinho, pode parecer autoritária. Outra, se você observar não conformidades, certo? Você vai ter que trocar uma ideia de imediato com a pessoa que está ali contigo. Porque esta pessoa, normalmente, é uma pessoa interna, é uma pessoa da empresa. E ela vai te dar um ok. Realmente isso não deveria estar sendo feito assim. Ou então, calma lá, tem algo de errado, porque isso sempre foi assim, sempre foi feito assim. E talvez o procedimento que foi manuscrito, que foi escrito quanto àquela ação, não esteja muito de acordo com o que realmente acontece na empresa. Então, daí há a necessidade que, já que tem uma pessoa vendo de um jeito, outra pessoa vendo do outro, então é normal que as duas discutam, troquem ideia, né? E daí, depois de anotada essa não conformidade, outras pessoas vão ter que dar um parecer, né? E o fato de termos ali duas pessoas, não tem aquela de, nossa, mas o cara tá forçando a barra, tá forçando a amizade aí, né? Tá querendo encontrar na conformidade de qualquer jeito. Não, não, e não, de verdade nós já sabemos que não é esse o objetivo. Tá certo? Certinho. Beleza. Então vamos aqui para a próxima letrinha, que é letra F. O registro de evidências objetivas deve ser feito com precisão e exatidão. Já falamos sobre isso. A fim de evitar dúvidas de interpretação. Termos vagos como alguns, muitos e poucos, a gente não falou sobre isso? A gente já falou sobre isso, né? Devem ser evitados, tá? Devem ser evitados. Por quê? Porque esses são termos vagos, tá? Não podemos deixar aí flutuando, quicando, tá? Devem ser evitados comentários sobre outras unidades ou empresas. Também já falamos sobre isso, tá certo? Você está auditando uma empresa, você está auditando aquela empresa. Então, não tem por que você ficar fazendo comparações. Você é auditor daquela empresa naquele momento. Os auditores não devem emitir opiniões sobre, nunca, jamais, sobre o que e como deverá ser feito para corrigir ou prevenir a não conformidade. Muito bem, não devem se meter. Essa é a expressão, tá? Você está ali para tentar, para evidenciar não conformidade se houver. Se não houver, a tua obrigação, né, é falar das coisas boas que você encontrou. Ponto, tá? E os auditores não devem interferir ou interromper as atividades nunca jamais que estão sendo realizadas. Se a pessoa estiver fazendo algo de errado, você vai falar, outra pessoa vai tomar uma posição, mas você não. Muito bem. Aí, o auditor deve sempre ter sempre presente que o auditor deve ter sempre presente que é a auditoria da qualidade, ou na auditoria de qualidade, além de identificar a não conformidade, tem o objetivo de destacar aspectos positivos. Deve ter sempre em mente alguma coisa assim, né? Sempre presente, eu escrevi meio estranho, ficou meio estranho isso aqui, né? Deve ter sempre presente. Acho que eu vou mudar isso. Deve ser sempre em mente. Que a auditoria da qualidade, além de identificar não conformidade, tem objetivo. Isso aí, ótimo, melhorou. Assim também devem ser ressaltadas as conformidades mais relevantes constatadas pela auditoria.
Já falamos sobre isso também, tá? Eu tenho a impressão, eu acho que eu já li isso aqui. Deixa eu ver se eu não pulei direto. Reuniões, já falamos sobre isso. Atividades de pós-auditoria. Eu acho que era aqui que eu tinha que ter ficado. O relatório da auditoria. Eu acho que era aqui nessa. Eu acho que eu comecei já no, no, no slide que a gente já tinha passado por ele. Eu acho que era isso. Até falei em reuniões de pós-auditoria, né? Ao final da auditoria, antes da elaboração da versão final do relatório. Eu acho que isso aqui vale uma explicaçãozinha. Vamos lá. Reuniões dos auditores para ajustamentos. Você diz, então, meu caro professor, que isto é, depois disso tudo? Exatamente. Depois de toda a auditoria. Vejam lá. Vamos falar do que nós temos aqui, ó. Reuniões de auditores e reuniões pós-auditoria, tá? Esta aqui realizada muito possivelmente na empresa, esta aqui realizada muito possivelmente no nosso escritório ou no nosso bunker, onde os auditores vão se reunir. Muito bem, nosso local de trabalho, tá? Ao longo do desenvolvimento da auditoria, devem ser realizadas reuniões entre os componentes do grupo auditor para trocar ideias. Sim. Opiniões e observações. Sim. Bem como para discutir resultados obtidos. Certo. Porque às vezes, por mais que você seja, tá, o cara da auditoria, você é extremamente conhecedor das normativas e tudo mais, ou mesmo do processo, tá? Você pode ter exagerado, talvez, né? Ou então não ter observado alguma coisa. Então seria muito bom, muito adequado que outras pessoas também fossem consultadas, pessoas, então, os outros colegas auditores, para que eles ratifiquem a sua posição, tá? Para que você não fique sozinho, para que eles possam expressar, né, com a conformidade que eles, a forma com que eles estão vendo aquilo que você apontou, certo? Como consequência dessas reuniões, poderão ser feitas, olha, alterações ou correções na condução da auditoria. Com certeza, tá? E elaborada uma minuta de relatório da auditoria a ser apresentada na reunião final. Muito bem. Então, antes dessa reunião final aqui, reunião de encerramento, isso aqui eu acredito que, no mínimo, umas 2 reuniões normalmente acontecem, tá? Entre o encerramento da auditoria e a reunião final, mas durante a auditoria, várias vezes, o auditor vai se encontrar com os outros auditores, né? Se houver mais auditores, né? Ou então ele vai se reunir com o seu auditor líder, tá? Digamos que eu esteja numa empresa e eu esteja auditando apenas um setor, um departamento. Então não há necessidade de ter mais de um auditor. Não vai ter uma equipe de auditoria trabalhando na mesma empresa, tá? Então daí você vai reunir-se muito possivelmente com o seu auditor-chefe, né? Auditor líder, certo? Que deve estar cuidando de uma ou 2 auditorias, 3 auditorias, não sei, né? Depende da empresa, da capacidade do auditor, tamanho das empresas auditadas. E daí vão trocar ideias, vão conversar, vão falar sobre, né? Para saber se isso, né? Se a auditoria e os pontos que você encontrou e apontou não estão forçando a amizade, tá? Se uma dessa é um procedimento diferenciado interno da empresa, então daí que teria simplesmente que ser escrito o procedimento novamente, né? E daí nós temos reunião de encerramento, aonde nós vamos nos encontrar agora com o time da empresa, tá? Ao final da auditoria e antes da elaboração da versão final do relatório, tá? Antes da versão final do relatório, a equipe auditora deve realizar uma reunião com o pessoal da unidade envolvido.
com auditoria, tá? Com a empresa que eu auditei, né? Incluindo chefias e responsáveis pelos setores e atividades auditados, tá? Para apresentar as constatações da equipe auditora, de modo a garantir a compreensão e aceitação dos resultados da auditoria por parte da unidade auditada. Isto aqui, tá? É tranquilo, é muito na paz se você fez aqueles procedimentos que nós estávamos falando anteriormente. Se você seguiu os procedimentos. Então, quer dizer, constatei uma não conformidade, tá? Eu já aviso a pessoa que está me acompanhando, essa pessoa vai falar com a chefia e depois dali do processo eu vou falar com a pessoa que estava cometendo essa não conformidade, vamos dizer assim, né? E daí então todo mundo já sabe, todo mundo já conhece e talvez até antes que nós encerremos a auditoria já tenha sido tomada uma atitude, já tenha sido mudado alguma coisa para que isso deixasse, para que essa não conformidade deixasse de existir, certo? Então, daí nesta reunião aqui, é simplesmente um check-in, é um check-out, que nós vamos embora, né? Você vai fazer uma checagem, né, daquilo que você escreveu, que o seu no relatório está apresentando, com aquilo que foi evidenciado e talvez já as ações de correção que foram apresentadas e tomadas pela empresa. Nessa reunião, então, deverão ser apresentadas não apenas as não conformidades, já falamos aqui também, mas as conformidades de maior relevância que vão estar apontadas ali também, certo? Isto por quê? Porque às vezes, tá? Se você pegar numa reunião de encerramento de auditoria e se nós focarmos somente em não conformidade, tá? Passa uma impressão meio furada, meio errada de que você veio buscar somente problemas, né? Não, você tem que propagar, você tem que pronunciar, você tem que enaltecer as pessoas que trabalham direito e também as ações que estão corretas, tá? De preferência que as que estão corretas sejam imensamente, né, maiores que as não conformidades, tá? E ao final da reunião, o auditor líder deve apresentar a conclusão. Então, perceba lá, durante esta reunião de encerramento, a gente conversa ainda, a gente fala ainda sobre a não conformidade que foi apresentada. O auditor líder deve apresentar a conclusão sobre o estado de adequação do sistema, do processo ou setor auditado em relação ao padrão de referência. Muito bem. É necessário que seja registrado todos os assuntos relevantes que foram tratados na reunião. O que é isto? O que é isso mesmo? Eu acho que a gente já falou sobre isso até, tá? Então, nessa reunião será elaborada também uma ata, não é? E essa ata vai constar tudo o que aconteceu na reunião, todos os tópicos que foram anotados e que foram apontados, que foram discutidos. Muito bem, todo mundo já conhece, todo mundo já viu. Se houver alguma alteração, tá? É aqui nessa reunião, que já é uma reunião praticamente de saída, né? Que nós vamos fazer pequenos ajustes e aquilo que não for concordado vai ser aqui discutido e vai ser tomada uma posição. E aí vai para o relatório final somente, tá? É recomendável que antes da reunião de pós-auditoria, antes dessa reunião final aqui, as constatações, observações e conclusões sejam revistas juntamente com as pessoas envolvidas com a auditoria, para a pessoa se pronunciar, né, e poder se defender, tá? Não, realmente estava fazendo errado, não é assim, porque foi assim que foi me ensinado, vai ter que ser visto isso antes, tá? De modo que não surjam divergências durante a reunião de pós-auditoria, porque é uma reunião de encerramento, então devem sobrar apenas pequenos ajustes, de preferência que não os tenha, mas se houverem,
tá? Devem ser feitos aqui, né? Entre as pessoas que foram auditadas, os setores que foram auditados, as chefias desses setores, a diretoria da empresa, para que não todo mundo tenha conhecimento nesta reunião aqui, final. E aí nós temos o relatório final, né? Depois disso nós temos o relatório final. Olha aqui, vamos lá. Atividades de pós-auditoria. Encerrou a auditoria. Fizemos a reunião. Então tá. Vamos ver. Morreu? Acabou? Nada. Nada disso. Muitas coisas têm a fazer, muitas coisas devem ser feitas. O relatório da auditoria deve ser cópia fiel das constatações e conclusões apresentadas quando da reunião de pós-auditoria, ou seja, aquela que nós acabamos de falar, aquela reunião de encerramento, tá certo? Basicamente, o relatório deve conter escopo e objetivos da auditoria que nós vimos lá no começo. Antes de começar a auditoria, nós vamos colocar lá qual é o escopo e qual é, né, quer dizer, a abrangência, né, e quais seriam os objetivos a serem alcançados. Relação dos membros da equipe auditora, todos os auditores que participaram da auditoria. Unidade, setor ou atividade que foi auditada, tá? Percebeu? Unidade, ou setor, ou atividade, tá? Não necessariamente vai ser tudo isso. Então, pode ser também a unidade filial 3, o setor, todos os setores, ou só o setor de recursos humanos, e atividade, só uma atividade ou todas as atividades. Pessoal contactado durante todas as fases da auditoria, todo mundo que participou, todo mundo que respondeu, todo mundo que estava ali. Muito bem. Identificação da documentação de referência utilizada. Sei lá, norma ISO 9001, prestação de serviço. Atividades desenvolvidas, tudo que foi feito, tá? Não conformidades detectadas, o que foi que nós encontramos, tá? E quais são as ações corretivas que nós sugerimos, tá certo? Então percebam que é um livro que nós estamos escrevendo, né? Encontrei não conformidade e tal coisa. E sugiro que a correção, para ficar enquadrada de acordo com a normativa, seja tal coisa. Muito bem, sugestão, tá? Sugestão, né? Não é aplicação sua, não é responsabilidade sua, né? Implantar isso, tá certo? Constatações realizadas, ou seja, o que eu encontrei de bom, o que eu encontrei de legal, resultados e conclusões e recomendações, data e local da auditoria, assinatura dos auditores, todos, né? Ou pelo menos do auditor líder, tá certo? Então, por quê? Porque daí, se nós todos assinarmos, todos nós somos sim responsáveis diretos pela produção do documento. E se nós não assinarmos, também seremos, porque nós já fomos citados aqui em cima, né? Relação dos membros da equipe da auditoria. Fomos citados, mas não estávamos presentes aqui. Ok? Tudo certo, minha cara jovem Sabrina? Até aqui, lemas algum? Não. Tudo certo, professor. Eu acho que eu já tinha lido ali alguns desses slides na aula anterior, né? Acredito que sim. Você Os não tem lembrança? anteriores ali. Exato. Então eu acho que a minha cabeça também não está funcionando muito bem. Deve ser numa não conformidade dos meus neurônios. Não lembrei. Ok, vamos aqui. O que deve constar num relatório de auditoria? Deve possuir as seguintes características. E vocês devem lembrar, tá? Vocês devem ter em mente que lá, algum tempo atrás, eu falei assim, o auditor, além de ser uma pessoa responsável, uma pessoa correta, uma pessoa inteligente, com profundos conhecimentos de normativas e de procedimentos, tá? Tem que sim saber escrever muito bem, tá? Porque na hora que ele estiver redigindo aqui o seu relatório de auditoria,
ele tem que observar algumas coisas. Quais são essas coisas? Aqui tem algumas. Clareza, tá? O relatório deve ser escrito com linguagem objetiva, sem ficar dando voltinhas. Simples e direta, expressando ideias claras e em ordem lógica, o que cada parágrafo contenha uma única ideia central. Ok, muito bem. O que é isso? É escrever corretamente, é escrever certinho, é que você deixe aqui, ó, muito claro o que você está falando, tá? Por que exatamente nós devemos fazer isso? Questões simples, práticas, lógicas, tá? É que este relatório será lido por muitas pessoas, tá? Será lido por muitas pessoas. E essas pessoas têm que sim conseguirem, tá? Entender o que você está escrevendo, entender o que você quis transmitir, entender aquilo que você está falando, tá? Então, sem ficar enrolando, sem ficar enchendo linguiça, tá? Escreva com clareza, tá? Ah, não, vou mostrar que eu sou um profundo conhecedor da língua portuguesa aqui. Não, tá? Escreva correto, tá? Escreva correto, mas não precisa ficar enchendo linguiça de forma alguma. Seja objetivo, simples e direto, tá? Ideias claras e em ordem lógica. Ordem lógica é óbvio, né? Você vai ter ali um tempo durante a auditoria em que você vai anotar e você vai verificar a cada tópico, né? Então, se você escrever na ordem que você foi trabalhando, na ordem que você foi avançando com a sua auditoria, é muito claro que isso já vai estar em ordem direta, né? Que isso vai estar já em ordem lógica e cronológica daquilo que você foi encontrando, tá bom? Concisão. O relatório deve ater-se apenas ao essencial, evitando palavras e frases dispensáveis, tá? Estava aqui, né? Simples e direto, tá? Seja conciso. Escreva pouco. Por quê? Gente, olha, porque é o seguinte, dependendo da empresa, dependendo do setor ou departamento, tá? Ou processo ou produto que você esteja analisando, por si só, isso já dá um livro, tá? Né? Se você for analisar cada um dos procedimentos para que você consiga ali à frente ter um produto, né, de determinado formato, cor, cheiro, sei lá, certo? E que atendam todos os padrões de qualidade, isso sim já vai dar muito trabalho, tá? Já vai te dar muito trabalho. Então, não vamos ficar aí de mimimi, enchendo linguicinha, falando aquilo que não precisa, tá? Conciso, direto, né? Deve ser apenas o essencial, tá? Correção? Isso é muito mais que uma, com certeza. As informações deverão ser corretas, precisas e apresentadas através de uma redação livre de incorreções gramaticais. Ora, mas isso é óbvio, né? Tá? É extremamente desagradável a gente ler e ter uma coisa escrita por uma pessoa que teoricamente é culta, cheia de erros, né? Tenta tomar cuidado, tá? E a gente faz bem mais que uma correção. Normalmente até passamos primeiro para colegas darem uma lida, aquela lida assim, para fazer a verificação, e como eu falei, vai passar em diversas mãos, tá? Você escreve, aí um colega auditor também vai escrever a parte dele, já lê a tua, você lê a tua, lê a dele e lê do próximo, o auditor líder vai ler de todo mundo, daí vão ser feitas as alterações, correções, e depois a empresa vai e até naquela reunião que nós acabamos de ler ali,
naquela reunião de encerramento, as pessoas também vão ler e vão acompanhar e vão já sugerir correções se houver necessidade. Observe que essas correções não estou falando correções de procedimentos, tá? São correções daí no caso do próprio linguajar, da própria escrita, certo? Além disso, o relatório deve conter os seguintes. Vamos lá. A descrição das não conformidades detectadas e, sempre que possível, propostas de disposição e ações corretivas com respectivos prazos de implementação, conforme o que foi combinado entre as partes na reunião de pós-auditoria. Um modelo está lá embaixo, tá? A gente já tem lá esses modelos anexos aí, ó, que eu falei para vocês que eu ia deixar prontinho ali, tá? Deve-se ressaltar que a unidade auditada é responsável pela implementação. Já falamos sobre isso. O auditor não tem nada a ver com isso. Ele vai sugerir, tá? Das disposições e das ações corretivas, assim como pela escolha dos métodos mais adequados ao seu caso específico, tá? Então, você é o auditor e você não é o dono da empresa, nem funcionário da empresa, e você não tem nada a ver com a forma com que eles vão fazer isso. Mas você é o responsável direto pela solicitação ou talvez pela sugestão, apenas pela sugestão das correções que deveriam ser feitas, tá? Você que vai propor, você que vai dizer como deve ser feito e vai sugerir que haja uma correção, tá? Então, percebam que no relatório, se nós formos pegar lá a descrição de um produto, ver o enquadramento do produto, se ele está dentro das normas de qualidade, e aí você vai fazer lá, primeiro, o rastreamento. Só nesse rastreamento você já vai escrever um monte, porque você vai falar sobre cada um dos componentes daquele produto final. Daí, se você encontra uma não conformidade no meio, o porquê que houve essa não conformidade, tá? Por quê? Daí, aqueles itenzinhos lá que nós vamos ter que justificar, respaldar, né? Vamos ter que apontar os documentos que levam-nos a ver aquilo como uma não conformidade. Por quê? Porque eu tenho que apresentar um respaldo. Eu não posso dizer que está errado só porque eu acho que está errado, tá? Então nós vamos apresentar aí, né, uma justificativa, uma explicação e um respaldo escrito por que está errado. E aí nós vamos fazer sugestões de correção, tá? É trabalho, é muito trabalho, gente, tá certo? Mas é bem legal. A apresentação das conclusões de auditoria em tópico específico com o objetivo de proporcionar ao leitor uma visão de conjunto da situação do setor ou da atividade auditada, tá? Então, descritivozinho, né? Separadinho, por tópicozinho, tá? Para quê? Para que a pessoa consiga acompanhar, para que não fique bagunçado, para que não fique misturado, tá? As pessoas têm que ver de forma fácil o que você está falando, tem que entender o que você está falando. Então, a apresentação das conclusões, né, tudo certinho, tá? A assinatura dos membros da equipe auditora, ou pelo menos do auditor líder, que a gente já falou lá na frente. E lista de distribuição do relatório, tá? Para quem foi. Serviria isso aqui, uma listinha de distribuição do relatório, simplesmente como um protocolozinho, né? Tá? Para quem foi. Fulano de tal, ou departamento tal, recebeu uma cópia. Daí, a pessoa responsável, né? Ou a pessoa que recebeu, vai te dar ali um vistinho nesse seu protocolo, digamos. Vamos falar que isso aqui nada mais é que é o protocolo. A coordenação da elaboração do relatório de auditoria é de responsabilidade do auditor líder, tá? Num espaço de tempo que normalmente é de 15 a 30 dias depois da auditoria.
Dependendo da sua natureza, o relatório poderá ser considerado de caráter confidencial. Tá? Confidencial, este relatório final, tá? E eu vou entregar somente na mão dos diretores, somente na mão dos gerentes, não sei, pode ser, tá? Aí depende tudo desde lá daquela reunião que a gente já falou, reunião de abertura, né? Reunião de contrato, reunião de abertura, que nós falamos há alguns dias. Tá? Lá já vai ser definido quem é que vai receber, quem é que vai ser o responsável, e assim como as pessoas lá foram definidas as pessoas que iriam acompanhar a nossa auditoria e que estariam respondendo diretamente. Isso tudo a gente já viu, né? Então, se você vem já para aquela reunião de encerramento, para aquela reunião pós-auditoria, ali com um relatório já previamente escrito, um relatório já discutido e rediscutido, tá? Chega fácil aqui, né? Porque daí esse seu relatório final aí já está a muito mais do que meio caminho, tá certo? Vamos ver aqui o que é que eu devo ali em questão da apresentação do relatório. Nós falamos que ele tem que ser o quê? Tem que ser claro, tem que ser coeso, tá certo? O que exatamente deve conter ali, então, tá? Como eu vou dispor isso? Como eu vou escrever isso? Então, nós temos aqui uma listinha, ó. Sugestão. Tudo isso, tudo que nós estamos vendo aqui é uma sugestão para o seu relatório, tá? É uma sugestão para que você escreva e fique organizado, que fique certinho, tá? Vamos lá. Lista de verificação da qualidade do texto do relatório. É a correção do nosso relatório, tá? Correção do nosso relatório, levando em consideração aquilo que nós já vimos ali, que a gente citou por cima ali, ó. Para assegurar a qualidade do texto do relatório, que nós já falamos que tem que ser algo muito bem escrito, tem que ser algo decente, né? E tem que ser acessível a todos, tá? Sugere-se que seja utilizada as seguintes listas de verificação. Vamos ver se eu fiz um relatório, agora eu vou ver se encaixa, tá? Clareza quanto ao texto, tá? Clareza quanto ao texto, tá? Demasiadamente técnico, tem que verificar se não é, tá certo? O que exatamente nós estamos falando aqui é que eu não posso eu posso escrever uma coisa ou outra, tá? Uma citação ou outra de acordo com aquilo que está na norma. Mas nós temos que verificar se não está totalmente, né, nessa linguagem técnica, né? Usando uma terminologia que algumas pessoas podem não entender, porque daí foge a razão, né, gente? Tá? A ideia do relatório é que quem pegar e ler vai entender, vai compreender, tá? Então, vamos ficar espertos aqui, ó. Quanto ao texto, né? Nível do texto, tá? Demasiadamente técnico, vamos fazer a verificação. Superestima o leitor, tá? Eu não posso, de forma alguma, achar que o cara é Camões, né? Na hora da leitura. Vou encher de termos rebuscados, vou encher de palavras difíceis e que não são pronunciadas no dia a dia, aquela coisa toda. Então, estou superestimando o leitor. Não é. Tá? Temos que levar em consideração que todos os níveis vão ler. Da mesma forma que eu não posso achar que é só aquele cara que é super intelectual, né? Um Rui Barbosa, eu também não posso considerar que as pessoas que vão ler sejam todas leigas. Tá? Então, quando você está auditor em uma determinada empresa, quando você está fazendo uma auditoria, você está realizando uma auditoria, se você tem contato com as pessoas, e você tem contato com as pessoas, porque é obrigatório, é óbvio que você já vai ter uma grandiosa noção
do nível intelectual das pessoas, certo? Por quê? Porque você vai acompanhar, você vai ver as pessoas no seu dia a dia, você vai ver as pessoas trabalhando, você vai saber que, que nível de conhecimento é necessário para realizar o tipo de atividade que você está auditando. E isto já te traz, sim, uma noção, uma segurança para a elaboração do seu relatório. Você já vai saber que as pessoas, todas as pessoas que trabalham nessa empresa têm nível superior. Então você vai escrever a nível superior, né? Todas as pessoas têm nível superior, mas eu vou escrever tudo a nível de chão de fábrica ali, né? Que as pessoas podem não entender muito bem. Então você está subestimando agora, tá? Não superestime, mas também não subestime, de forma alguma. Escreva de forma normal. Escreva correto e de forma normal, tá? E isto tudo você pode discutir com seus colegas então, né? Como a gente já viu, tá? Ainda aí, em questão de frases, tá? Frases muito longas, cuidado. Nossa, começa a escrever uma coisa explicando determinada ação e fica meu Deus, tá? Fora da ordem direta. Olha aqui, sujeito, predicado e objeto. Sujeito, predicado e objeto, tá? Fora da ordem direta. Tem que saber escrever. Já falamos sobre isso. Tem que saber escrever. Cuidado com os parágrafos. Muitas ideias no mesmo parágrafo. Não, separe. Separe os parágrafos. Cada um explica uma coisa. Ou então, duas ideias no máximo num parágrafo, tá? Demasiadamente longos parágrafos que vão, sei lá, meia página, 18 linhas. Jesus, cuidado, tá? Cuidado. Direcionamento do leitor. Não informa ao leitor o objetivo e o conteúdo da comunicação, tá? Você tem que prestar atenção, você tem que verificar o que você está escrevendo, tá? Você tem que saber. A melhor coisa que tem quando a gente está escrevendo alguma coisa assim, um relatório como esse, é você escreve uma parte do seu relatório, digamos, que pode ser uma parte, melhor até, tá? E daí você deixa ele ali dar aquela amadurecida, tá? E daí você vai lá e pega o texto e vai ler. E verifica se você consegue ler e se você está entendendo o que está escrito ali, tá? Se isso passaria a informação, né, para o seu leitor, tá? Então, esse direcionamento, se ele consegue dar fluência, se ele consegue acompanhar o que está escrito ali, se há uma sequência de raciocínio, tá? Isso é importante, isso é importante. E aí nós vamos falar do quê? Da letra B, que é a correção, né? Letra B, correção. Correção primeiro gramatical. Não pode ter erros, né? Erros ortográficos daqui, tá? Então, não pode ter erro. Palavras acentuadas de forma errada, ou então palavras que não são mais acentuadas que estão com acento, ou então palavras escritas de forma errada, grafia errada. Então temos que ficar esperto, tá? Erros de pontuação e acentuação, acabei de falar, tá? Pontuação e acentuação, certo? Palavras escritas de forma errada e acentuação, ficar esperto. Coerência, frases ilógicas, que às vezes aqui no meu próprio texto, aqui, acabei de fazer uma correção, né, gente? Acabei de fazer uma correção no slide aqui em cima, tá? Por quê? Porque na hora que você senta, que você começa a ler, escrever, e você pega um pedaço de um texto daqui, um pedaço de um texto dali, e você tenta montar um raciocínio, você tenta montar uma frase, você tenta montar aí uma sequência, às vezes a gente faz umas caquinhas, né? A gente acaba juntando umas coisas
que não deveria. E depois aí, somente quando a gente está fazendo como isso que nós estamos fazendo aqui, uma leitura, é que você vê que o troço ficou meio quebrado, meio errado, né? Então, temos que dar uma olhadinha nisso aí, ó. Tem que ter coerência, né? A ideia tem início, meio e fim, certo? Frases ilógicas, então, falta de lógica no andamento das ideias, nos parágrafos entre parágrafos e entre parágrafos, tá? Eu começo a falar uma coisa aqui e ali na frente eu já mudo, falo outra, né? Ou então, seriam 2, 3 parágrafos para explicar uma ideia, mas não tem muita ligação com o parágrafo anterior, tá? Então, nós temos que dar uma olhada nessa correção aqui, tá? E aí ainda temos aqui o formato, né? Apresentação inadequada, tá? Não utilização de impressos padronizados. Normalmente, tá? Quando você está preparando um relatório de auditoria, ou você já vai fazer, se é o relatório final, se é o relatório final de entrega ali da sua, né, que é de pós-auditoria, né, nós temos aquela reunião ali de encerramento. E ali ainda haverão correções. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas se houverem correções, então não há necessidade que às vezes a gente apresente nessa reunião já os relatórios prontos em edição final. É igual quando a gente está fazendo um trabalho escolar, tá? Você, em qualquer momento do seu trabalho, você pode levar para o professor, e você leva para os colegas, envia para colegas, para que eles deem uma olhada, uma lida, para ver se isso está certo ou está errado, né? Se eles conseguem ver coerência naquilo que você escreveu. Se não vão encontrar erros de português, show de bola, beleza. E aí, na apresentação, tá? Essa apresentação aí pode ser assim, num papel normal, tá? Agora, quando nós vamos entregar o final, o relatório final mesmo, aquele que será arquivado ou trabalhado pela empresa para que ela tome aí os seus procedimentos daí de correção e tudo mais, tá? Nós vamos apresentar muito possivelmente, em papéis pautados ou então em papéis com marca d'água, né? Pautados ali com uma logomarca, né? Ou então uma marca d'água nas folhinhas. Papelzinho diferenciado, aquela coisa toda, né? Apresentação certinha, tá? Então, aqui, ó, não utilização de impressos padronizados. Então, sei lá, né? Vou usar um papel que não seja decente, vamos falar assim, né? Apresentação inadequada. Não, vai ter que estar tudo em ordem, tudo certinho, tá? E aí, propriedade. Atenção à propriedade, tá? Primeiro, detalhamento. Insuficiente e demasiado. Insuficiente. Você aponta os problemas, mas não fala, tá? O que deveria falar, não explica o que deveria explicar desse problema. Então, você tem sim que descrever o problema, você tem sim que explicar de forma lógica, sucinta, rápida, entendível, tudo isso que a gente já viu, tá? Então, aquilo que você, mas então, que as pessoas que leiam saibam qual é o problema, saibam o que está gerando, tá? Então, que tem que ter todas as informações, mas também não pode exagerar nas informações, tá? Então, adequação, adequação, tá? Não escreve de mais, não escreve de menos, tá certo? Sabe, não tem, aqui não tem aquele lance de quando a gente vai fazer, tipo assim, vou fazer relatório, vou fazer uma redação. A professora pediu para fazer uma redação. Daí
você vai escrever, para começar, pediu lá para você fazer uma redação de 25 linhas. Primeira coisa que vem na tua cabeça, vou escrever com letras bem maiores, né, para dar as 25 linhas mais rápido, tá? E aí? Aí pode ser que as informações que você esteja passando nessas 25 linhas, tá certo? Que caberiam em 15, sejam insuficientes, né? Você não deixa claro o teu raciocínio, você não explica a situação, tá? Ou então você escreve e escreve demais, né? Sobra informação, tá certo? Opinião. Conclusões pouco fundamentadas em fatos e opiniões pessoais em excesso. O que foi que nós falamos já durante aqui os slides anteriores? O que foi que nós falamos? Tudo que você escrever, tudo que você apontar, tudo que você anotar, tudo que você disser que está não conforme ou que há uma conformidade, tudo isso vai estar respaldado em alguma coisa, tá? São informações que você viu, são informações que você está, não é opinião, conclusões pouco fundamentadas em fatos. Também não é opinião com opiniões pessoais em excesso. Eu não tenho obrigação, eu não sou a pessoa que vai consertar o mundo dentro dessa empresa, tá? A minha obrigação é vi o que está errado, digo o que está errado, o porquê está errado e falo que acredito que se fosse feito de tal forma, tá? Olha só, opinião pessoal, ó. Acredito que se fosse feito, tá? Mas isto uma ou outra, tá certo? Ou então, você pode colocar lá, de acordo com o procedimento tal, se fosse feito desta forma aqui, seria correto. Então, daí você já tira do seu pessoal, tá? Você respalda a sua informação, a sua opinião. Conclusões pouco fundamentadas? Não, tá? Você explica o porquê que você está colocando aquilo como não conformidade. Cortesia, desnecessário, né? Completamente falar, tá? Você tem que saber que, né? Você vai apresentar um relatório que será lido por muita gente. Então, desprezo em relação aos desempregados, texto insultuoso aos setores e às pessoas. É estranho, né? Quem é que vai escrever algo assim, tá? Não há como, não há, né? Então, mas nunca é demais a gente chamar atenção para esse tipo de coisa, né? Seja cortês, né? Seja uma pessoa educada, tá certo? Então, observe e acompanhe as pessoas, assim como você, na hora de escrever, você não vai escrever ofendendo ninguém, tá? Se você observar, tá? Se tudo que você for escrever estiver calcado, baseado em informações e em anotações, muito possivelmente o que você apresentar aqui não vai ofender ninguém, não vai agravar ninguém, né? Vai ser uma relação bastante propícia, tá certo? E aqui, né, algumas coisinhas a mais. Preparação, não foi elaborado o roteiro, tá? Mas você pode elaborar, pode ter colocado aqui, né? Você pode, preparação que não foi elaborado um roteiro. Você pode colocar um roteirozinho, pode colocar a indicação. Fidelidade, né? Peca, por falta de excesso, por falta ou excesso, tá? Fidelidade, pecar, por falta ou por excesso. De rigor na elaboração do relatório. Não exagere. De novo, não exagerar, né? Seja fiel, tá certo? Análise, exame superficial dos dados, ideias pré-concebidas. Esses são os erros, né, gente? Erros aqui, né? Exame superficial dos dados, ideias pré-concebidas. Jamais, jamais, jamais devemos nos deixar levar, tá? E fidelidade a tudo que acontece. E vamos preparar um roteirozinho para que a gente não trabalhe de forma errada, tá?
Quando você já é um auditor experiente, tá? Normalmente você já tem, até mesmo às vezes fica aí já na sua cabeça a forma com que você vai escrever o roteirozinho já pré-estabelecido, né? De forma que quando você senta para escrever, você já sabe exatamente o caminho a seguir, você já sabe exatamente como deve proceder, tá? Para que isso saia redondinho, para que isso saia certinho. Me diga, Sabrina, até aqui tranquilo, de boa? Tranquilo, professor. Então tá. Que é até aqui que nós vamos hoje também, tá? Então, como eu já coloquei ali à frente, no começo, né? Eu vou deixar gravadinho, já vou baixar, né? Estou sempre à disposição para que vocês façam os questionamentos, as perguntas sobre toda a nossa matéria, né? Normalmente aí tem a galera que tem me perguntado no Whats, né? E o exercíciozinho que daí vai versar sobre a nossa aulinha de hoje, tá bom? Beleza. Então tá bom, Sabrina. Até amanhã, daí já falamos. Até. Até, professor. Uma boa Tchau. tarde. E Para você obrigada. também, querido. Tchau.